Sabe aquela sensação de nostalgia, de sentir saudade de algo, mas não saber exatamente do que? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje no nosso quadro, Um Café e uma Prosa, porque, gente, isso tá martelando da minha cabeça já tem muito tempo. E eu tô muito feliz porque a gente tá nesse contato aqui mais próximo, mais direto, para poder conversar abobrinhas sobre o que der na telha de uma forma mais simples, mais próxima e com atrapalhamentos. Eu não sei vocês, mas eu consigo sentir nostalgia com pequenas coisas. E eu só percebo como eu estava sentindo falta disso quando eu de fato começo a fazer isso. E não é uma saudade de coisas assim mirabolantes. Ai, saudade quando eu viajei para tal lugar. É mais pela sensação que eu tinha de determinadas coisas e coisas simples. A exemplo de saudade de quando eu era criança e eu voltava da escolinha, ali maternal, jardim 1 e etc. E eu conseguia ouvir o som das cigarras. Gente, tipo assim, eu não vejo mais cigarras em nenhum canto. É uma nostalgia que muita gente pode olhar e pensar, nossa, mas que besteira. Mas isso pra mim é algo assim espetacular, porque as crianças hoje em dia estão nascendo e não sabem o que é o som das cigarras, não sabem nem como é uma cigarra. Se vê, vai achar que é um besouro, vai achar que é algo assim, uau. E se eu não me engano, eu já li algum canto por aí sobre a extinção das cigarras, que cada vez mais as cigarras estão desaparecendo. E elas são importantíssimas para o nosso ecossistema. Então, assim, o que é que está acontecendo? E é exatamente esse o ponto que eu queria trazer hoje, porque muitas vezes, quando a gente cresce, a gente está ali na fase da adolescência, está tentando encontrar-se no mundo, o que é que eu quero fazer da vida, qual faculdade eu vou fazer, qual rumo eu vou seguir, e daí a gente já começa nesse mundo de vestibular, né, de estudar, 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 estudar e esquecer um pouquinho do nosso lazer, do nosso eu. E aí a gente vai para a fase adulta, faculdade, estágio, trabalho, às vezes tempo integral, às vezes um cursinho no final da noite, e a gente fica cada vez mais imerso nessa nova realidade, nessa nova rotina, e acaba esquecendo dos sonhos que a gente já teve um dia, mas também das coisas boas que a gente fazia quando era criança. A cigarra é só um dos pontos que eu gostava muito de ouvir, porque eu vinha muito feliz da escola, né? Sempre segurando na mão do meu pai, da minha mãe, de uma tia. Então eu ouvia aquele barulho de cigarras, eu ouvia aquela algazarra de crianças saindo da aula, e isso me causava uma sensação tão boa que hoje em dia eu não consigo mais revisitar isso, porque não tem mais cigarras, não tem eu saindo no final de tarde, assim, sem despreocupada, sem preocupação nenhuma. E daí eu olho para isso e me pergunto, o lado bom da vida passou? Eu estou deixando ele passar? Ou será que eu estou tão imerso nas preocupações que eu deixo passar o que é bom, o que é simples, o que vai me fazer falta um dia? Porque é exatamente isso, né? Quando a gente está vivendo esse período, a gente não percebe que um dia vai sentir falta, que um dia isso aí não vai ser da mesma forma. E daí a gente vive como se não fosse fazer falta, como se fosse nada demais. E lá na frente a gente percebe, poxa, eu deixei de aproveitar. Talvez eu pudesse ter feito diferente, talvez eu pudesse ser uma pessoa diferente lá e agora eu não tenho como voltar atrás. Mas tem sim, tem sim. Na fase adulta a gente quer tudo mais assim, né? Tenho que ser produtiva, eu tenho que bater metas, eu tenho que ter um salário X, eu tenho que fazer tudo até os 25, até os 30, porque depois disso vai ser como se não deu tempo para nada. Mas, gente, como é que a gente vai viver dessa forma? Quando é que a vida virou uma batalha do cronômetro contra nós mesmos? Porque é exatamente isso que está acontecendo. A gente está vivendo para bater as nossas próprias metas que a gente nem sabia que tinha criado. Ou melhor, a gente cria metas para dizer que a gente é capaz, mas a gente vive em função delas. E não elas em função da gente. E é aí que a nostalgia bate lá na frente e a gente percebe que perdeu tempo com coisas que não eram para ser naquele momento, daquela forma, tá entendendo? Porque, cara, é incrível isso, porque a gente não se dá conta quando tá entrando cada vez mais fundo nesse buraco, só depois que se dá conta e diz, nossa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter desacelerado, trocado a marcha, ido por outro rumo, mas é aí que tá a vida, ela precisa ser vivida, mas das formas que são para ser, não pelos atalhos. É um ponto que eu vou bater muito nessa tecla, mas vamos voltar à nostalgia, que está muito relacionada a tudo isso. A gente está vivendo em função das metas, mas não é para ser bem assim. As metas, elas precisam existir para nos guiar. Não é por esse caminho para alcançar tal objetivo. E não o contrário, tipo, eu preciso pegar esse e aquele para alcançar a meta. Gente, não é bem assim. E aí a gente olha para quando a gente era criança e pensa, poxa, isso nunca foi uma preocupação, sabe? Tá faltando um pouco mais dessa simplicidade, dessa áurea criança infantil, não ter tantas preocupações assim. E esse é o ponto. A nostalgia, ela é
saudável quando a gente percebe que deixou de fazer algo que a gente tanto prezava, que a gente tanto gostava. Não apenas viver de nostalgia, né? Ai, que saudade, ai, eu quero reviver, eu quero fazer tudo como era antes. Não, porque a gente tá em outra fase da vida. Mas a gente também precisa se reconectar com nós mesmos. Pegar essa nostalgia e tentar fazer alguma coisa diferente, tentar fazer com que a nossa vida ela se expanda, ela encontre novos ares. Então, eu vou tirar para mim na semana que vem, né? Quer dizer, dessa semana até a próxima, fazer aí um exercício de pelo menos passar, sei lá, 5 minutos ao ar livre, observando o céu, porque era algo que eu gostava muito de fazer. Eu era uma pessoa muito despreocupada, né? Eu só estudava ou pela tarde ou pela manhã, não tinha mais nada para fazer. Mas uma coisa que eu amava muito era ficar observando o céu. Tipo assim, eu deitava, às vezes eu pegava um travesseiro, forrava o chão de casa e ficava olhando para o céu, olhar as nuvens passando, ficava me perguntando, nossa, essa nuvem se parece com tal coisa, ou então com alguém, mesmo que não parecesse. Era um exercício que eu gostava muito de fazer. E hoje em dia eu ainda sinto essa saudade, essa calmaria quando eu olho para o céu. Eu não sei explicar. Eu acho que eu já vi em algum lugar o nome para esse fenômeno, que são pessoas que se sentem felizes quando olham para o céu, quando observam as nuvens, quando ficam perdidas nessa imensidão de azul. Então, é um exercício que eu vou fazer durante essa semana para ver como é que eu me sinto, o que é que isso vai me causar. Então, eu proponho para vocês fazerem algo durante essa semana, nem que seja por 5 minutinhos, a caminho do trabalho, a caminho da escola. Parem por 5 minutos e façam algo, se for algo que dê para fazer assim, né? Seja escutar uma música do passado, seja reassistir um filme que vocês assistiam muito quando eram crianças ou quando eram mais jovens, adolescentes, etc. Porque eu sinto essa saudade, sabe? Quando eu olho para alguma coisa que eu fazia com muita frequência, eu sinto aquela nostalgia de, nossa, eu me sentia tão bem quando eu fazia tal coisa, quando eu lia tal coisa, quando eu ouvia tal coisa. Eu me sentia muito bem quando eu via Avril Lavigne ou One Direction. Tanto é que até hoje eu sempre escuto One Direction. Quando eu vou precisar trabalhar, fazer alguma coisa no computador, eu boto um álbum inteiro de One Direction. Geralmente é o Up All Night ou Take Me Home, que foram assim as minhas portas de entrada para o mundo de Direction, né? E aí eu fico ouvindo no repeat, sem parar, absolutamente sem parar. Ou então, um filme que eu gostava bastante, que até hoje eu assisto, que é o meu favorito, O Melhor Amigo da Noiva. Porque não é a nostalgia de fazer tal coisa, mas sim a nostalgia de sentir a mesma coisa que eu sentia quando eu fiz pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Então, é o sentimento que fica, e não a memória daquilo. A nostalgia, ela vai muito além de uma saudade, de um sentimento. Ela vai tocar dentro da gente de quem nós éramos quando fazíamos tal coisa, quando ouvíamos tal coisa, quando assistíamos tal coisa. Então é se reconectar com o nosso passado, se reconectar com nós mesmos. E isso é imprescindível, porque a gente vai evoluindo, mas a gente nunca deixa a nossa essência, sabe? A gente nunca deixa a pessoa que nós éramos. E isso é imprescindível, tanto para o nosso presente quanto para o nosso futuro, porque a pior coisa que existe é a gente se tornar uma pessoa que a gente nem se reconhece mais, sabe? E esse é o ponto, fazer com que a nostalgia ela seja saudável, que ela faça com que a gente evolua como pessoa, mas que a gente nunca esqueça de quem éramos um dia. Tantos sonhos que a gente acaba deixando para trás, tantas realizações que a gente não celebra, que a gente não, sabe, faz uma festa por causa disso, porque, gente, pensa, se hoje vocês possuem tal coisa, muito provavelmente foi motivo de muita oração no passado, foi motivo de muito empenho, muito esforço para conquistar. Então, assim, conquistem, mas também agradeçam, mas também comemorem, celebrem, porque é isso que a vida é, sabe? A vida não é apenas conquistar e arquivar como meta concluída, mas sim celebrar, mas sim dar graça sobre isso, sabe? Tipo, eu consegui, eu vou sim comemorar, eu vou sim postar no story, eu vou fazer um post no feed, eu vou mostrar para o mundo que eu consegui. Eu tô muito à vontade com vocês, eu tô adorando esse quadro, eu espero que ele evolua cada vez mais, porque é algo que tem me feito muito bem. E que eu saí hoje, né? Eu precisei ir me confessar na igreja, e daí eu peguei, fui para uma igreja que eu sempre vou, que é bem distante de casa. Eu precisei pegar a avenida, pegar trânsito, pegar tudo mais, pegar ônibus e tal. Mas quando eu ficava observando o céu, as árvores, a natureza, aquela brisa, aquele vento batendo, pássaros, tipo assim, eu olhei para aquilo e percebi que saudade de não ter nenhuma preocupação, que saudade de apenas parar, ficar olhando para o céu e ficar observando tudo, porque, gente, é incrível como a gente, quando a gente para e a gente percebe que o mundo não parou, sabe? As pessoas continuam na rotina desenfreada, passando de um lado para o outro, sem perceber o que está bem na frente delas, e é essa nostalgia que eu gosto muito de sempre relembrar, que por mais que o mundo esteja num caos, por mais que a minha vida esteja num caos,
se eu parar e olhar apenas para o céu, eu vou sentir uma paz, uma calmaria tão grande, da mesma forma que eu sentia há 10, 15, 20 anos atrás. Meu Deus, 20 anos atrás, sim. Uma época que eu não tinha preocupações e que até hoje, se eu olhar, parece que nenhuma das minhas preocupações, elas são tão grandes assim, são tão caóticas assim como existem na minha cabeça. Então é um exercício que eu quero cultivar, vou tentar fazer nessa uma semana, espero continuar por bem mais do que isso, mas, cara, dá saudade, sabe? Não só de olhar para o céu, não só de ouvir Avril Lavigne, One Direction, de assistir O Melhor Amigo da Noiva, mas como eu falei, do canto das cigarras, daquele pôr do sol, daquela quando chove e a gente sente aquele cheirinho de terra molhada. Minha gente, isso para mim é uma das minhas maiores lembranças, porque antigamente na minha rua era de barro, não era asfaltada. E daí era muito comum as pessoas, os vizinhos, molharem o chão de barro para não levantar tanta poeira. E daí ficava com aquele mesmo cheirinho de terra molhada quando chove. Ou então, quando passava o fumacê, né, aquele carro que tinha aquele vapor para a gente abrir as portas e ele entrar e matar os insetos, os mosquitos, etc. São tantas lembranças que a gente acaba deixando de lado, arquivando na nossa memória, que a gente, quando lembra, faz, nossa, faz tanto tempo assim. Porque não diz respeito apenas à lembrança, à memória física ou então subjetiva da coisa. E sim a quem nós éramos nessa história toda, aos nossos sentimentos, por mais que seja uma coisa assim, que não tem nada a ver com a gente, mas, querendo ou não, dá uma sensação de eu era apenas uma criança, não tinha tantas preocupações e hoje parece que o mundo quer me engolir. Então é bom reviver esses momentos, é bom olhar para quem nós éramos e, como eu falei, né, não deixar a nossa essência se apagar, porque cada uma dessas memórias moldam a gente. Cada uma dessas memórias são parte de quem nós somos. E assim, nós somos um conjunto de memórias, não apenas de células, de átomos e etc. Mas nós somos o que pensamos, nós somos as nossas memórias, nós somos os nossos sonhos e tudo isso é muito importante. E se vocês deixassem eu passar muito tempo aqui relembrando das coisas incríveis que aconteceram na minha infância, vou deixar esse exercício para vocês também, 5 minutinhos de alguma coisa que vocês gostem. Pega o final de semana, vai ouvir uma música, vai assistir um filme, vai para um lugar que nunca mais vocês foram. A sensação de encontrei um pedacinho de mim que estava perdido por aí, em algum desses cantos. Então, por isso, vamos deixar esse exercício para essa semana. Alguma coisa que faz bem. Em algum momento. Vamos tentar. Se não der essa semana, temos até o fim do mês. Vou terminar o meu café. Vou me despedir de vocês. Sexta-feira vai ter vídeo novo com um resumão do mês, falando um pouquinho sobre leitura, filmes, séries, etc. Tudo isso aí no meu mundinho. Quarta é hoje, que vai sair hoje esse vídeo, né? Segunda-feira teve também vídeo, eu vou deixar o card do vídeo de segunda-feira aqui. Quando o de sexta-feira sair, eu vou deixar por aqui também. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, toda quarta, um café e uma prosa, então, até lá. Tchau!